Sagres. E a gente começa o Tom Maior então hoje para falar de saúde. Vamos falar sobre intolerância à lactose, sobre a importância do diagnóstico correto, as causas, né? Vamos entender mais então sobre esse assunto com o médico gastroenterologista, Dr. Jofre Rezende Neto. Dr. Jofre, bem-vindo aqui ao Tom Maior, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder estar esclarecendo isso para a população. Dr. Jofre, para a gente começar aqui a entender um pouco melhor sobre intolerância à lactose, muitas pessoas, né, podem ali comer derivados de leite e sentir ali algum desconforto, dor de barriga. Como que é feito esse diagnóstico? Como não confundir a intolerância à lactose também com outras doenças? Bom, isso que você falou é muito interessante. A intolerância à lactose típica, ele é bem conhecido o sintoma. Ele está relacionado a algum derivado do lácteo. Então, sem exames, geralmente o próprio paciente pode fazer o teste terapêutico, que a gente chama. Se ele tem sintomas depois da ingestão, tipo gases, cólicas, isso pode, depois da ingestão de derivados do leite, se você suspender esses derivados e os sintomas desaparecerem, já está feito um diagnóstico de intolerância à lactose. Agora, exames são necessários quando, por vezes, o paciente não consegue estabelecer bem o sintoma, não consegue correlacionar. Às vezes, o sintoma ele vem depois de uma refeição que tem vários componentes e ele não sabe muito bem se é o leite ou não. Aí tem exames hoje que se fazem, inclusive, pela respiração, só de soprar sem precisar tirar sangue. Dr. Jofre, existem pessoas que têm intolerância à lactose e sofrem durante um determinado tempo sem saber que é intolerância à lactose, e essa intolerância é algo comum na população? Sim, isso é algo extremamente comum. Vamos dizer que a exceção seja o adulto que tolere bem grandes quantidades de lactose. O que não significa que lactose seja um veneno, mas naturalmente os lactentes, os bebês, crianças em fase de crescimento, tem muito mais enzima lactase, ou seja, o leite para eles é muito melhor absorvido do que no adulto. O adulto ele vai perdendo essas enzimas com o passar do tempo. Então, às vezes, essa intolerância à lactose ela se torna dose dependente. Ou seja, a pessoa nunca teve intolerância à lactose enquanto criança, adolescente, mas quando adulto, se ele tomar 2 copos de leite, ele vai se sentir mal. Então, isso é algo extremamente comum e é dose dependente, ou seja, o sintoma ele depende da quantidade que ingere. Mas tem muitos adultos que passam por sintomas, ficam aí rodando, médico, investigando, e na verdade se trata de intolerância à lactose. Dr. Jofre, o senhor falou sobre essa questão aí de dose dependente. Eu queria saber do senhor se existem graus, complementando essa fala que o senhor trouxe, existem graus de intolerância à lactose? Pessoas que têm menos, pessoas que têm mais? Sim. E o grau de intolerância diz respeito à quantidade de lactose que ele consegue processar sem ter sintomas. Então, tem pessoas que têm uma intolerância leve. O que significa? Que para dar sintomas precisa ser muita quantidade. Tem pessoas que têm uma intolerância moderada, ou seja, moderadas quantidades já são suficientes para dar sintomas, e temos aquela intolerância acentuada, que o paciente, pouca quantidade de derivado do leite provoca muito sintoma. Então, isso tem sim, é dose dependente e é isso que vai qualificar o grau de intolerância. E, doutor, quais são as possíveis causas para intolerância à lactose? A pessoa pode acabar nascendo com a intolerância à lactose, pode adquirir ao longo da vida, como que isso funciona? Bom, existe a intolerância à lactose congênita, em que desde bebê o recém-nascido ele já nasce com essa deficiência de enzima. Essa é a forma mais rara de todas. E ela pode ser adquirida ao longo da vida.
Essa que é adquirida, ela pode ser por um processo natural de perda da lactase ao longo dos anos da vida, ou seja, essa ela é adquirida e ela é irreversível, ou seja, foi algo natural, a pessoa perdeu aquela enzima lactase. Agora, existem também intolerâncias à lactose que são temporárias. Como que é isso? Ela é secundária a alguma infecção, por exemplo. O paciente tem uma infecção intestinal, uma gastroenterite, isso inflama a parede do intestino e a parede do intestino perde momentaneamente aquelas enzimas lactase. Então, é comum que o paciente desenvolva sintomas depois de um quadro de infecção intestinal, mas isso é reversível. À medida que você tira a lactose, espera o organismo se recuperar por si só, essa intolerância desaparece. Doutor, aí o paciente fez esse primeiro teste que o senhor explicou, né? Retirou ali os derivados de leite, o próprio leite, parou com os sintomas, mas quer ter algo mais concreto. Como que funciona os exames médicos para poder saber se o paciente tem isso mesmo, não tem? E como que funciona o tratamento também para a intolerância à lactose? Tá. O diagnóstico, basicamente, tem 2 tipos de testes para se fazer, mas todos os testes de intolerância alimentar depende que você beba aquilo que está pesquisando a intolerância e estuda como que seu corpo responde àquilo. Então, tem um teste que é feito já há muitos anos, que é um teste sanguíneo. Como que funciona? A pessoa tira a glicemia, mede, e depois dá a lactose e vai medindo gradativamente de meia em meia hora. A pessoa fica cerca de 2 horas no laboratório. Se a glicemia subiu, significa que a lactose foi adequadamente absorvida, então a pessoa não tem intolerância. Se a glicemia não subiu, significa que a lactose não foi absorvida e a pessoa terá intolerância. Porém, hoje em dia, existe um teste mais moderno que não leva em conta a quantidade de açúcar no sangue, mas sim a quantidade de gás que é produzido depois da ingestão de lactose. Então, hoje, o padrão ouro chama-se teste do hidrogênio expirado. Como que funciona isso? Em vez de tirar o sangue, o paciente sopra. Quando ele sopra em jejum, o hidrogênio tende a estar baixo. À medida que ele bebe a lactose fermenta no intestino, tende a aumentar o gás. E é esse gás que é dosado pela respiração, é o mesmo gás que provoca os sintomas, como flatulência, diarreia, cólicas. Então, tem 2 maneiras de fazer o diagnóstico: ou pelo teste sanguíneo padrão, ou pelos testes de hidrogênio expirado. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o médico gastroenterologista, Dr. Geoffrey Rezende Neto. Dr. Geoffrey, falando sobre casos de bebês, tem diferença, por exemplo, muito comum o bebê ali não se dá bem com leite já no início da vida, ali nos primeiros dias. Tem diferença entre essa alergia ao leite, a intolerância à lactose? Isso é a mesma coisa? Outra questão, se a criança ali, o bebê é diagnosticado então com intolerância à lactose, como que deve ser então essa dieta para substituir o leite nessa fase aí que o leite é tão importante? Ok. Bom, só corrigindo, o nome é Geoffrey. Como que nós procedemos esse diagnóstico nos recém-nascidos? Isso é uma avaliação mais minuciosa, são doenças bem diferentes. A chamada APL, ou alergia à proteína do leite, ela é algo mais grave, que pode, quando não diagnosticado, influenciar no crescimento, enfim. É uma doença um pouquinho mais complicada de lidar. Por quê? Porque o leite ele tem que ser uma preparação específica sem aquela proteína. Então, a alergia à proteína do leite é algo mais que demanda mais cuidados.
A intolerância à lactose, ela é mais simples de ser manejada porque o tratamento da intolerância à lactose é a utilização das enzimas lactase, que é o que vai quebrar aquilo, quer seja em preparações prévias, quer seja na hora do consumo. Então, quando você vê no supermercado alimento zero lactose, a lactose ela não foi retirada, ela foi quebrada. Então, lá adiciona-se a enzima lactase no próprio alimento, ele quebra a molécula lactose de moléculas menores, frutose, glicose, e aí então nós temos um alimento livre de lactose. E tem a opção também para tratamento nos adultos, que são as preparações de enzimas na forma de comprimido, em pó. Então, aquele paciente que tem intolerância, mas ele vai numa festa, ele quer comer um bolo, sabe que vai comer algo que dá sintoma, ele já leva a enzima dele e já toma junto. Aí ele não tem sintoma. É possível também a intolerância à lactose evoluir para uma doença mais grave? Não, na verdade, o que acontece, ela não vai evoluir. O que acontece é que ela pode causar diarreia crônica, se não diagnosticada, o paciente fica com diarreia, sintomas, desidrata, diminui a qualidade de vida, mas em termos de algo que causa risco para a sua vida, não. Dr. Jofre, e quais são as principais alternativas, então, para a pessoa que tem intolerância à lactose? Bom, em primeiro lugar, você precisa consultar com um médico especialista e determinar o seu grau de intolerância. Porque algumas pessoas não precisam retirar todos os derivados do leite. Algumas preparações de derivados do leite têm mais lactose que outras. Por exemplo, os fermentados, iogurtes, alguns tipos de queijo, eles são baixos em lactose porque o próprio processo de fermentação bacteriana no leite já quebra essa lactose. Então, precisa de orientação de um profissional adequado para achar o seu grau de intolerância. A partir daí, você começa a, se for em casa, consumir alimentos que já vêm sem lactose. E, se for fora de casa, conhecendo o seu grau de intolerância, você vai saber qual a quantidade que você vai poder comer sem sintoma. Em ocasiões especiais, você vai usar a preparação que é vendida em farmácias, com nome comercial, Lactosil, Lactate, entre vários outros nomes. Doutor Jofre, conversando sobre esse assunto, às vezes algumas pessoas falam, mas eu tinha intolerância à lactose quando eu era mais novo, forcei, bebi leite, melhorou, eu não tinha, vem e vai. Isso é possível mesmo? Existem pessoas que são curadas assim, sem fazer um tratamento e mesmo com tratamento. A intolerância à lactose, ela tem cura? Bom, foi como eu falei ali a respeito dos tipos de intolerância à lactose. Existe um tipo que ela é adquirida, que é depois de alguma doença intestinal, geralmente em adultos, tá? Então, assim, a pessoa sempre comeu tudo muito bem, leite, queijo. Aí, um belo dia, ela teve uma infecção intestinal, diarreia, cólica, por causa de uma bactéria. E aí, a parede do intestino dela inflama, e aí ela perde momentaneamente aquela capacidade de digerir o leite. Mas, à medida que o intestino desinflama, as enzimas são criadas novamente. Então, a intolerância à lactose, ela pode ser reversível quando ela foi adquirida. Quando ela é congênita, ela não é reversível. O que acontece é que ela pode mudar os graus ao longo da vida. Às vezes, num determinado momento, ela não aguenta nem um pedacinho de queijo. Em outro momento, ela consegue comer mais. Mas a intolerância à lactose, se congênita, ou seja, se de nascença, não tem cura.
Doutor Jofre, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Como última pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto que às vezes as pessoas criam teorias, ou pode ser isso mesmo, o senhor vai explicar para a gente agora, que o ser humano depois de adulto, ele não precisa consumir leite. E tentam justificar isso falando que nós somos o único ser humano que depois que cresce, ainda continua consumindo leite. Isso é verdade? O leite depois da infância, né, da adolescência, ele não é mais necessário? Bom, não existe nenhum alimento na idade adulta que seja essencial à vida. Ou seja, a pessoa pode não comer nenhum derivado do leite, mas a azar é dela. O leite é um alimento extremamente completo do ponto de vista nutricional, é um alimento que tem uma boa composição de proteínas, carboidratos, gorduras, é um alimento altamente acessível, então é um alimento nutricionalmente de excelente qualidade. Nós precisamos dele? Não. Quando, se gostarmos, podemos consumir sem medo algum. Doutor Jofre, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. Eu que agradeço pelo convite.